Olá pessoal, me chamo André. Neste vídeo nós trataremos a segunda parte da Lei 6.938 de 81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, hoje o assunto será CISNAMA. Vamos lá? Um dos pontos mais fortes da lei é que ela institui o CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então esse sistema ele é criado com vistas a configurar uma nova estrutura de política ambiental para o país. Como que se dá essa estrutura? Bom, como o próprio nome já diz, é um sistema. Então não existe aqui a ideia de hierarquia, e sim uma configuração onde todas as peças se complementam, como uma engrenagem, por exemplo. Cada peça com sua função, dando vida a uma estrutura. Essa estrutura, então, é o CISNAMA, e as peças são os órgãos, cada um com sua função. Mas quais órgãos são esses, afinal? Vamos lá, anota aí. O Conselho Governamental. Esse conselho tem a função de deliberar sobre temas importantes na questão ambiental para o país inteiro. Por exemplo, quando ocorre uma necessidade urgente por um acontecimento relevante na questão ambiental, como foi o rompimento da barragem de Brumadinho, de Mariana, como foram as queimadas na Amazônia. Então, nestes momentos, por exemplo, não só nestes, mas nestes momentos também, o Conselho Governamental ele é responsável por assessorar o governo federal com o encaminhamento de projetos, de estudos e de pesquisas para que possa, então, dar base a determinada legislação que se faça necessária entrar em vigor. Dentro dessa estrutura, o Conselho do Governo ele tem caráter superior. E dando continuidade, o CISNAMA ele também é composto pelo CONAMA. O CONAMA também é um conselho, Conselho Nacional do Meio Ambiente, só que a função dele é deliberar, discutir, estudar, pesquisar todas as questões relativas às políticas ambientais nacionais. Então entendemos que o CONAMA ele tem um aspecto mais abrangente, porque ele adentra as questões com maior profundidade. Então, por exemplo, se estão acontecendo queimadas, estão acontecendo outros tipos de explorações, até então não regulamentadas, se estão havendo descumprimentos das normas existentes, ou seja, se a norma não está sendo eficaz. Então, todas essas questões, elas são tratadas e deliberadas pelo CONAMA. É um Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA, ele então possui caráter consultivo e deliberativo. É nesse colegiado, então, que são feitos estudos e pesquisas com maior profundidade. E, quando for o caso, o objeto de discussão do CONAMA é encaminhado ao Conselho Governamental, justamente para que esse conselho, então, analise as possibilidades de implementação desses novos estudos ou dessas novas descobertas para que sejam encaminhadas ao governo, para que seja assessorado o governo em relação a uma nova pesquisa, a uma nova descoberta científica, por exemplo, ou até mesmo a uma questão urgente, que é preciso que seja aplicado uma norma ou uma determinada política com rapidez. Então, ele é um órgão consultivo e deliberativo, conforme o próprio artigo 6º, inciso 2º da Lei 6.398. Não podemos esquecer também do Ministério do Meio Ambiente, porque é nesse órgão, o órgão central, que são feitas as definições das políticas a serem seguidas pelos demais órgãos. Por isso, então, é nele então, que centraliza todas as referências no que diz respeito à implementação de políticas nacionais. Inclusive, nós podemos citar algumas aqui, e eu vou até ler na minha colinha quais são essas políticas ambientais. Política Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos,
políticas de preservação, conservação, sustentabilidade, biodiversidade e florestas, estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais, política de integração do meio ambiente e produção, políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal, zoneamento ecológico e econômico. Bom, é claro que a depender do governo, nem sempre esse órgão ele vai ter o status de ministério, ele pode ter status de secretaria. E nem sempre ele vai se organizar dessa forma que eu falei. Muitas vezes um governo tem uma visão mais voltada para determinada política ambiental, outro governo já possui visão mais voltada para o extrativismo, para exploração, para agroindústria, enfim. Então, nesse caso, depende muito da política do próprio governo. Conforme for a política do governo, serão as políticas ambientais por ele adotadas. A lei ela ainda fixa a função do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. O IBAMA nada mais é do que um órgão executor, ou seja, ele faz cumprir todas as normas. Portanto, ele fiscaliza, monitora, controla, supervisiona todo o cumprimento dessas normas. Então, na prática, o que isso quer dizer? Se uma determinada empresa quer construir um prédio, ela deve obter um licenciamento com o IBAMA. Se uma determinada indústria quer construir sua fábrica em determinado local, ela deve obter um licenciamento com o IBAMA. Se existe um vazamento de alguma substância nociva, proibida em algum rio, é o IBAMA que vai fazer a fiscalização e vai implementar a devida penalização. Se determinados objetos estão sendo descartados num local proibido ou inadequado, é o IBAMA que vai fazer a fiscalização. Então, o IBAMA é órgão executor. Dentro dessa estrutura, mais uma vez falando, do CISNAMA, o IBAMA ele é o órgão que ele executa as normas. E temos também um órgão chamado de Instituto Chico Mendes, que esse órgão já é mais voltado para a questão da biodiversidade, para políticas de extrativismo, políticas voltadas para os povos tradicionais, né, como os povos indígenas, os quilombolas. Também é voltado para a questão do ecoturismo, para a implementação de programas que visem fomentar uma economia saudável através do ecoturismo, bem como a proteção ao meio ambiente. E também não podemos esquecer que, através do Chico Mendes, são feitos vários estudos, várias pesquisas sobre energias renováveis. E qual que é o caráter do Instituto Chico Mendes nessa estrutura? A mesma do IBAMA, ele é executor. Pelas próprias características, ele faz com que as normas estabelecidas sejam cumpridas, ou seja, ele exerce suas funções em harmonia com o IBAMA, mas com enfoques diferenciados. E por fim, o CISNAMA ele também é composto por órgãos seccionais e órgãos locais. Os órgãos seccionais, eles estão dentro da estrutura estadual, ou seja, ele é um órgão criado pelo Estado, ele está exercendo suas funções dentro da territorialidade estadual. Um órgão, por exemplo, é a própria Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria é um órgão estadual que é responsável por toda a territorialidade do Estado, por todos os municípios que formam aquele Estado. E o que é o órgão local? O órgão local são aqueles que estão dentro do território do município. É a mesma lógica, só que agora, ao invés de comportar o Estado, ele comporta só aquele município. Ou seja, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente ela não pode tratar sobre questões ambientais relativas a outro município. Ela precisa obedecer à jurisdição daquele município em que ela foi criada. E, como o próprio nome já diz, são órgãos seccionais, aqueles que pertencem ao Estado, e órgãos locais, aqueles que pertencem ao município. Bom, pessoal, sobre o CISNAMA, então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.